Infelizmente, tem muita gente que discursa demais para não dizer nada e falam muito para chegar a dizer alguma coisa. O George Orwell, em seu livro 1984, criou a nova língua para demonstrar como os governadores autoritários manipulam as palavras e até mesmo, se necessário for, inventam novos conceitos e mudam a história para aquilo que sirva os interesses desses governantes, que são o Big Brother. Preste muita atenção nesse vídeo, pois você entenderá os artifícios que a mídia marrom usa para te manipular. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Sejam bem-vindos ao canal de opinião e perguntas do Zangão Brusco, agora com a colaboração do HM. Agora não mais um inscrito, mas também um colaborador nas ferroadas. E verifique se o sininho está ativado com a opção todas. O YouTube anda apagando várias inscrições. Canais de direita. Os assuntos de hoje. Bolsonaro vai soltar a lista dos países que compraram madeira ilegal. Alvoroço. Estamos à mercê dos criminosos. Quem é o culpado e por quê? A tornozeleira do Oswaldo. Uma afronta à democracia. Ou será que ele realmente cometeu um crime? Parece até filme de bang bang italiano. Fui, volto e prendo todo mundo. A vingança do Covid. Vamos lá então. À mercê da criminalidade. A derrubada da segunda instância tornou a impunidade uma vergonha brasileira e conhecida internacionalmente, pois para proteger um ladrão, ex-presidente, deixaram a sociedade totalmente desprotegida e ameaçada perante os marginais de todas as espécies, visto que somente quem tem dinheiro pode pagar advogados para esgotar os recursos até que seja condenado. E isso se não prescrever. Prescrever é a perda do direito do Estado punir o autor de um crime por passar do prazo. Um marginal como Lula, por exemplo, pode ficar 8 anos ou mais apelando até esgotar os recursos. Mas o cara tá solto, tá apitando, fazendo campanha, fazendo campanha em rádio. Só aqui no Brasil um criminoso condenado não só está solto, como ainda faz política e provavelmente, se bobear, se candidata. Oswaldo Eustáquio. Como entender a prisão do jornalista e blogueiro Oswaldo Eustáquio? Será que o Oswaldo inventou que a produtora de filmes Vagabundos seja uma empresa fantasma e usada para lavar dinheiro pelo Guilherme Boulos? Será que ele não verificou a existência da empresa e se deu por satisfeito com as primeiras impressões de suas investigações? Veja, a empresa alega que mudou de endereço e não atualizou e por isso não foi encontrada. Mas uma pergunta aí para filme de Vagabundos e para o Boulos. Tem nota fiscal dos trabalhos contratados? Está tudo direitinho, arrumadinho? Pode mostrar para a gente? Já a segunda empresa em questão, a Quirion, fundada em 2020, diz que presta serviços de planejamento, pesquisas contratadas pela campanha de Boulos, monitora e analisa as redes sociais. O contrato entre a campanha de Boulos e a Quirion permite que, em razão da pandemia, os serviços sejam prestados remotamente, razão pela qual não há atividade de campanha na sede administrativa da empresa, disse o representante da Quirion. Se o Oswaldo acusou falsamente ou somente levado pelo sensacionalismo, então ele deve ser preso mesmo, pois cometeu crime. Mas, seja o que seja, veja só, o Oswaldo fez uma acusação que reivindica investigação e resposta do candidato à prefeitura de São Paulo, esse tal de Guilherme Boulos, conhecido como instigador e invasor de propriedades. Boulos, responde aí para mim. Você pode esclarecer essa acusação para nós? Você usou, de fato, firmas para lavar 500 mil reais do nosso dinheiro depositado como fundão eleitoral? É pedir demais que um candidato a esse tipo de cargo público, prefeito da cidade de São Paulo, seria pedir demais que preste esclarecimentos? O que você acha? Será que o Oswaldo foi preso só porque apoia o fechamento do STF, do Congresso, do Senado
e tenta arrebanhar passeatas de suporte para essa causa dele, se é isso, meus senhores, fica evidente que somos uma ditadura institucionalizada, onde o cidadão não pode desgostar de seus representantes. Mas eu te pergunto, se não podemos criticar, fiscalizar, pedir explicações de seus gastos e condutas, se não podemos cobrá-los, para que voltar então? Me diz aí, para quê? Se não podemos discordar sem que nos punam por isso, então o que temos aqui? Democracia ou é uma ditadura de vários ditadores? O poder emana do povo. O poder emana do povo. Se isto é verdade, então está certo proibir o povo de se manifestar, seja contra político, Congresso Nacional, presidente, ou até mesmo contra a divindade do Supremo Tribunal Federal. Está certo isso? As madeiras ilegais falam mal das prostitutas, até que a lista com o nome de juízes, políticos, homens de bem, que frequentam o bordel, até que esta lista seja publicada. Bordel não, casa de entretenimento, ou clube de amigos. Percebe? Percebe como é fácil mudar o sentido das coisas? Estamos numa nação onde o português está sendo manipulado. Vou te dar um exemplo. É proibido roubar, ok? Qual parte desta frase, desta ação, proibido roubar, alguém deixou de entender? Mas em se tratando de servidor público, o verbo roubar vira peculato. Peculato significa desvio. Você entende que a palavra desvio, peculato, não é a palavra roubo com a gravidade de roubar. É peculato. Percebe? Minimiza. Assim como não é casa de prostitutas, é casa de entretenimento, clube de amigos. Minimiza. Este é um exemplo de interpretação manipulada do despacho, desburocratizando a venda da madeira que foi utilizada por bandidos que antes exportavam sem documento algum. Veja essa notícia da Globo, o G1. Fiscais do IBAMA que foram entrevistados pelo G1 disseram que antes a negociação de madeira com registro fraudado podia ser multada pelo IBAMA, sem necessidade nenhuma de comprovar que o comprador tinha participado ou sabia sobre a fraude. Para fiscais ouvidos pelo G1, o atual despacho dificulta a fiscalização por conta da dificuldade em obter os indícios que a nova instrução exige. Veja como o pessoalzinho do IBAMA interpretam errado, de propósito e em conluio com a bandidagem, como os funcionários usam esse despacho para tirar a responsabilidade da fiscalização sobre a extração da madeira ilegal. E fazem isso propositalmente. E claro, já sabendo a quem culpar. Quem senão o presidente da República? Uma pergunta para você que está me ouvindo. O açougueiro sabe identificar a carne que compra? Se é filé mignon ou picanha, colchão mole? As madeireiras que compram as madeiras brasileiras sabem distinguir entre madeira de eucalipto, pinus e teca? Estas madeiras que acabo de mencionar são madeiras legais e que nem sequer precisam de um certificado de origem florestal, o DOF. Assim como o açougueiro sabe distinguir filé mignon de colchão mole, também o comprador de madeira sabe distinguir eucalipto de ipê. Você vê a falácia? Isso é falácia. A manipulação da fala. Transformar uma mentira em verdade. Infelizmente, o servidor público fez disso tudo um grande circo. E nós é que ainda temos de pagar para sermos o palhaço nesse circo. Palhaço nas eleições eletrônicas. Tan, taran, taran, tan, 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 tan.
palhaço de tornozeleiras eletrônicas, por protestar contra a inquisição jurídica e da má atuação e inconstitucionalidade nas atitudes do Alexandre de Moraes, apoiada pelos seus pares de toga. A interpretação do servidor do IBAMA sobre o despacho ela é criminosa e irresponsável, além de falaciosa, pois ninguém despachou uma ordem dizendo: faça a vista grossa e deixe passar a madeira para o mundo. Assim como não há como fazer vista grossa e eximir a responsabilidade do comprador, que sabe muito bem o que está comprando, assim como o açougueiro conhece a sua carne. Percebe? Se um jornal marrom sórdido, que de má fé entrevista meia dúzia de servidores já viciados na prática, mas pense bem, se mandou prender o Oswaldo Eustáquio por fake news, então não teria de fechar o portal da Globo por induzir o público ao engano? Fui, volto e tranco todo mundo. Lockdown de novo? Lockdown de novo? Agora São Paulo decide no segundo turno: ficar em casa ou sem casa? Bem, se der bolos, ele não vai deixar ninguém ficar em casa, que é para ele ficar com a sua casa. Covas e Boulos em segundo turno. Será que isso foi trapaça? Terá ligação com o lockdown do Dória? A segunda onda. Isso já virou até seriado na Netflix. Aliás, tem uma produção russa que trata desse assunto, Cidade dos Mortos. Mal acabamos de votar e a imprensa marrom já iniciou a sua campanha pelo retorno do Covid. Querem a Cidade dos Mortos, calados, amedrontados, enfraquecidos por falta de comida. Distopia fotografa bem, é fotogênico para a capa de jornal. Mas me diz aí, o Dória trancando São Paulo de novo? Será? Será que a segunda onda é para impedir o cidadão de sair de casa e protestar caso a roubalheira nas urnas fique por demais flagrante? Será que eu estou viajando na maionese? Será que o povo, a economia e o Brasil aguentam outra quarentena? Sim, temos de tomar cuidado, claro que temos de tomar cuidado. Temos de cuidar da higiene pessoal, máscara, álcool em gel. Em ônibus, metrô superlotados, temos de usar máscaras e tratar de não coçar os olhos, não botar a mão na boca. Mas parar a cidade? Sim, o vírus é perigoso, letal, espalha rápido, mas não vai dizimar a cidade de São Paulo. E tampouco o Brasil. Eu espero, pessoalmente, sobreviver a esse vírus. Mas vai saber. Meu querido primo irmão, de 76 anos, faleceu, apesar de todos os cuidados que tinha. Tomava vitamina C, usava máscaras, luvas e só saía para fazer compras. Se sentiu mal, uma pneumonia leve, foi ao hospital e voltou para casa. 3 dias depois voltou ao hospital, com falta de ar. Covid. Covid que eu acho que ele contraiu lá, na primeira vez que foi. 6 dias depois, faleceu. Mas a sua esposa, da mesma idade, que também contraiu o vírus, ela está recuperada, está bem. Mas fica aí então algumas perguntas para você analisar e me ajudar nesse processo de entender melhor o assunto. Será que é um exagero toda essa história do Covid? Ou será que não é um exagero e temos que tomar cuidado, mas sem pânico? De onde compramos os respiradores? De onde nós compramos ou compraremos a vacina? Onde está sendo feitos os testes em voluntários? Estão testando no país de origem? Ouvi dizer que sim. Mas estão testando de fato? Você acha que há transparência por parte do governador? Você acha que o Dória está envolvido em falcatrua? Você é a favor do lockdown? Quero muito saber o que você acha disso tudo. Zangão.